Então, partindo do pressuposto que as pessoas não têm obrigação de saber exatamente. Não tem mesmo. Né? Então, vamos começar pela origem. Eu queria pedir para a produção colocar aqui o nosso primeiro slide sobre o que é o CX. Vamos lá, Fê. O que você pode nos falar um pouquinho sobre essa origem? O que é, na prática, o CX? O que a gente tem, né? Graças, assim, a gente vem há muitos e muitos anos valorizando a experiência, mas a experiência voltada para a compra. A experiência da compra, a experiência voltada quando tinha resultado monetário. Já há algum tempo, isso já mudou, e isso é ainda uma tendência, não são todas, tirou o foco do monetário e focou na palavra experiência. Então, não é mais a experiência da compra, porque o foco era na compra. Agora é a experiência em si só. Independente de você ter uma transação, a experiência no puro mais sentido de dizer, olha, eu tenho uma experiência, só que tem um cuidado. Pode ser boa ou ruim. Sim. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando a gente fala assim, olha, não, eu vou valorizar o CX, né? Que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente. O que a gente tem que pensar? Você pode, mas a experiência, às vezes, ela é tão ruim que fica para sempre marcada e você nunca mais retorna. Você, como um cliente, sabe disso. Você vive isso. Todos nós. Né? A gente vive todo santo dia uma experiência com alguma coisa. Desde um canal de televisão que não entra, um sinal que falha, algo. São experiências que você é o tempo inteiro colocado à prova. E as empresas precisam entender que cada segundo de contato que tem com esse cliente, você pode promover uma experiência incrível. Que a gente usa muito, a experiência uau. Então, o conceito da experiência está totalmente relacionado ao momento que você pode provocar intencionalmente. A gente sempre diz, atrás de uma experiência uau, não é sorte, tem muito trabalho. Tem muita entrega, muita dedicação. Você tem muita coisa para ser feita para gerar um momento uau. E também tem um monte para bloquear que não aconteça uma experiência ruim. Só que a gente vem, né, sempre focando muito no cliente final. E a gente acredita que é muito importante e deveria ter sido feito isso muito antes. E por isso a minha referência, que eu admiro como ninguém, o Walt Disney. Sim. Como ele, há 100 anos atrás, né, já pensava, a Disney faz 100 anos, agora em outubro, como ele já pensava em entregar experiências incríveis, mas ele começou com o colaborador. E aí vem o EX, que é o Employee Experience, ou seja, o quanto você tem que garantir que a experiência do seu colaborador seja tão incrível, tão absolutamente saudável, porque ele não vai poder nunca fazer algo por alguém se ele não sente isso. Sim. Então, na minha concepção, né, e eu uso sempre uma frase que minha mãe dizia, que era uma frase muito boa. Você só pode dar para alguém o que te sobra. E não é resto. Se te sobra gentileza, você dá gentileza. Se te sobra encantamento, você dá encantamento. Se te sobra maus tratos, você dará maus tratos. Então, a gente precisa entender que se a gente não faz... Né? A grande diferença entre um e o outro é você valoriza a experiência com o colaborador, não quer dizer que ele tem sempre razão, como no CX não quer dizer que o cliente tem sempre razão, de jeito nenhum. Então, essa diferença está entre o foco no cliente final e o outro foco do cliente interno. Então, nós não estamos falando de uma moda passageira, então. Então, é uma coisa que... veio para ficar. Conta um pouquinho mais desse momento. Eu realmente espero. Né? Eu tenho uma referência na minha vida profissional, que foi meu chefe, que foi meu presidente direto, que se chama Milton Kakumoto. O Milton foi presidente da Fast Shop, é o fundador da Fast Shop. A Fast Shop é uma operação de varejo que zela por uma experiência com o cliente final sem igual. E há 15 anos atrás, ou seja, ele era uma pessoa obcecado por fazer a experiência do cliente ser o direcionador do negócio.
E quantas vezes eu precisei viajar para fora do país porque ele queria que eu vivisse, assim, ó, vai lá, sente na prática como que é, como é feito. Ele era sempre uma pessoa muito empreendedora, muito visionário, que passava um tempo da manhã dele, sendo um presidente de uma empresa daquele tamanho, só vendo relação com o cliente. Ele via as reclamações, ele via Reclame Aqui, ele via toda a parte do NPS. Ele falou de NPS pela primeira vez aqui no Brasil. Nós estamos falando de 17 anos atrás. Gente, é muito tempo. Então, assim, e não é à toa que a empresa se sustenta, e aí ele não era uma modinha. Até hoje a Fast Shop tem isso muito forte, né? Muito mesmo. E só que o que eu penso? Virou hoje uma tendência, só que ela tem que ser sustentável. Precisa ser sustentável. Eu espero que não seja uma modinha, que a grande diferença de você mapear a jornada do consumidor, ele sendo seu cliente ou não, porque isso é a experiência. Não é só do seu cliente, é também do seu potencial cliente. Porque ele pode não ser na hora, mas ele pode ser daqui a um tempo. E você acredita, Fernanda, que esse viés mais financeiro, mais da transação, né? Mais transacional que você mencionou, né? É ele que deu essa característica das empresas primeiro pensarem no CX, na experiência do cliente, só como uma experiência de compra e até esquecerem da experiência do colaborador? Renato, tenho certeza absoluta disso. Tá. Né? Então, assim, e aí, quando a gente fala de empresas familiares, isso é mais forte ainda. Muito mais forte, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta disso. Se valorizava o ato em si, o fato de você comprar, né? De estar ali. Então, vou dar um exemplo de muito antigamente. Então, a gente do varejo, a pessoa compra, você vendedor, pega a sacola da pessoa e acompanha a pessoa até a porta. Mas qual era a diferença? Tinha uma sacola. E quando não tem uma sacola? E quando a pessoa não comprou? É verdade. O que a gente faz com aquele cara que diz assim, eu só estou dando uma olhadinha? A gente acompanha? A gente não fazia isso. O foco 100% era mapeando a compra e não mapeando uma oportunidade futura, porque aquela pessoa pode não ter comprado naquele minuto, mas ela pode voltar. O atendimento pode ser tão incrível que ela diz, poxa, não é que eu volto? Lembra o nome da pessoa. E isso na área de serviço é muito forte. Por isso que quando a gente fala, desde manicure, quando a gente faz esse tipo de relacionamento, que está baseado, inclusive, na confiança, você vai atrás da pessoa onde ela for. Sim. Sem dúvida. Você sabe, você está falando aqui, estou me fazendo refletir que existem formas, muitas vezes, simples de você mapear a jornada, né? Eu vou lembrar de um exemplo para mim que é clássico, que é o exemplo da Renner, que tem, sei lá, 20 anos o encantômetro. Né? Então, isso é uma prova que é possível você implantar algumas coisas simples, né, Fernanda? Para que, né, o varejista ele tenha a condição de compreender esses inputs que o teu cliente e o não cliente... E é uma forma, né, Luiz? É uma forma de medir que é uma forma de medir que não precisa da tecnologia da NASA. Nenhuma. É uma forma de medir. E se a gente parar para pensar, às vezes a desculpa de não investir nisso é, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho verba para isso. É zero que você precisa. Só que o que eu penso que é o ideal, parte do colaboro interno. Ninguém melhor conhece o que tem que ser vivido de experiência do cliente, senão o colaborador. E, infelizmente, as empresas ainda escutam pouco os seus colaboradores na ponta, para mapear isso, né? Então, eu acredito que esse é um alerta para a gente, né? Assim, para quem está nos ouvindo mesmo. Como que você escuta o seu colaborador na ponta, pensando em como a gente faz para antever. A gente fez um trabalho para uma empresa em Goiânia, e lá ele é um dealer bem importante da Samsung. E nós fizemos um mapeamento, e ali teve uma resistência, tipo, mas você vai parar toda a operação para a gente fazer um diagnóstico disso? E a gente faz um módulo que a gente faz antecipação de crise. Porque nós somos muito bons, quando acontece um problema, a gente age rapidamente, né? E resolve, mas nós somos muito ruins em mapear antes que ela aconteça. Na prevenção. É coisa de bombeiro, né? O bombeiro ele não pensa no momento do incêndio, né? Ele pensa... Então, e aí o que a gente faz? A gente chama a operação da ponta e diz assim, ó, tudo que pode acontecer na ponta com o cliente.
Tudo. Desde o cara chegar, sofrer um acidente, ter um infarto ali, ter um furo, qualquer coisa. A gente começa a pensar e pede para o pessoal da ponta, traz para a gente todas as possibilidades mais loucas possíveis. E coisas que provavelmente eles viveram também, Muito né? provavelmente. Sim, E sim. sabem, se não viveram, sabe de um colega que também trabalha num varejo do lado, que também viveu. Uhum. E aí, a gente trouxe as áreas. Então, nós trouxemos o RH, o marketing e o jurídico. E falamos assim, ó, se acontecer isso, qual é a ação que a gente faz? E criamos um grande documento dizendo, quando acontecer qualquer coisa que fica na ponta, você não precisa pedir nada para ninguém, você já sabe o que fazer. E isso te dá autonomia e agilidade. Muito bom. E o cliente, por si só, sai encantado.